Uma vez eu quis desistir de tudo. O troço não andava, estava difícil. E aí eu fui, aproveitando que eu iria lá em São Paulo, fui conversar com o secretário executivo, o pastor Salve Bernardo. E tivemos uma longa conversa sobre o meu ministério, uns 2 anos já de ministério. E ele me fez ver como Deus estava usando a minha vida para abençoar aquela igreja. Uma igreja já envelhecida, com um pastor que saiu envelhecido, e uma igreja que já teve mais de 300 membros, e naquela época tinha uns 50. E ficaram, a igreja passou por uma fase em que o êxodo rural, passou pelo êxodo rural, e eles foram tudo embora para São Paulo. E ficaram, quem não correu, ficou, né? E era uma igreja que tinha 4 grupos. E os 4 grupos sentavam separados na igreja. E eu passei ali 4 anos sem briga. Foi muito bom, muito boa a minha experiência ali. Tem outros detalhes ali daquela igreja ali que depois a gente conta em particular. Mas eu queria saber hoje de manhã, quem é que sabe de cor recitar Atos 1:8? A Calceide não vai. Gente, um de cada vez. Fala aí, Léo. Ainda bem que os aqui da frente não escutaram. Quem é que sabe? Mais um. Fala a ideia. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Tá. Existe uma partícula, existe uma palavra que faz toda a diferença nesse versículo. Eu não escutei direito o Léo, mas não sei se ele falou essa palavra. O Derek não falou, tá? Mas vocês receberão o poder e descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e juntando aí as coisas, até os confins da terra. Aqui dá uma ideia de ser simultâneo. Não é uma coisa primeiro e depois a outra. Então nós vamos testemunhar tanto em, e depois nós vamos crescer. Nós estamos pensando esse mês sobre a unidade no serviço. Nós criamos unidade quando estamos prontos para servir. E é interessante que o serviço é de Deus e Deus chama para servir. E nós vamos servir porque a pessoa precisa. E é muito interessante nós olharmos para a igreja, o serviço na igreja, porque quando nós falamos em serviço, nós precisamos do outro. Eu não posso servir uma imagem, alguma, eu ia falar, o pastor falou ali uma hora, às vezes dá um branco aqui, às vezes dá um branco aqui, eu falei, eu não vou anotar porque eu não vou esquecer, tá? Lembrei. Eu não vou servir um avatar, todo mundo sabe o que é isso, mas eu vou servir o outro. E aqui Jesus estava falando sobre isso, e é isso que nós queremos hoje de manhã, deixar claro que servir é ir ao outro aonde ele estiver. Tá? Tem muita gente que quando chega quando alguém, por exemplo, está precisando de alguma coisa, bate no ombro,
geralmente quando falece um parente, bate no ombro e fala assim: você precisar, conta comigo, e vai embora. Mas servir, eu preciso servir em estar aonde o outro está. E esse texto aqui nos dá uma ideia muito interessante, porque nós vamos ver que Lucas, ele é muito didático quando ele escreve isso daqui. Ele deixa bem detalhado a sua intenção. Então ele fala aqui no versículo 2: até o dia em que foi levado às alturas, tá? E depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, antes de ser levado às alturas, deu mandamentos ao Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, quer dizer, morreu e ressuscitou, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Então, esse texto, ele tem dois momentos. O primeiro momento está lá em Marcos, quando ele diz que Jesus apareceu aos 11 e eles estavam à mesa, eles estavam comendo, e Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, tá? A toda criatura. E esse momento aqui é reservado porque Jesus falou para eles irem lá num certo lugar, e eles foram lá naquele lugar, e agora Jesus diz, parece que Jesus percebeu que ir por todo mundo e pregar o evangelho não bateu muito bem, eles não entenderam muito bem, e Jesus agora modificou a ordem, modificou, o que Jesus queria dizer. Ele disse assim: vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas no mundo todo. E é interessante você perceber que, apesar de Jesus ter falado isso aos discípulos antes de subir ao céu, Jesus estava falando a um grupo que não saiu pelo mundo para pregar o evangelho, mas o evangelho foi pregado no mundo todo. Então, o que Jesus estava falando aqui é que essa é a natureza da obra missionária da igreja: ir por todo mundo e pregar o evangelho, ir por todo mundo e ser testemunha de Jesus Cristo. E agora os discípulos, aproveitando que Jesus estava falando isso, chegaram e falaram: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o poder a Israel. Nós vamos receber poder, mas é nesse tempo que nós vamos restaurar o poder de Israel. A preocupação dos discípulos era algo ocasional, era algo para a nação de Israel, e Jesus estava apontando para o mundo todo. Eu não estou preocupado somente com Jerusalém, com a nação de Israel, eu estou preocupado com o mundo, uma nova fase, uma nova realidade. Jesus queria que eles olhassem para o mundo todo. E Jesus então respondeu: não nos cabe saber os tempos. Os discípulos disseram: é neste tempo. E Jesus disse: não nos cabe saber os tempos de Deus. Tá? Tem muita gente dizendo aí que o mundo vai acabar. Outro dia eu estava vendo uma ideia de um cidadão que estava falando que por causa, ele estava provando que a guerra lá no Irã é o fim do mundo. Não nos cabe saber o tempo de Deus. Se você se preocupa com isso, você está se preocupando com uma coisa errada. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia em momento algum diz para você se preocupar com o fim do mundo. A Bíblia fala para você pregar o evangelho aonde você estiver, e que esse evangelho chegue aonde o pecador está, né? Então, a ideia é que Jesus falou também uma outra coisa aqui muito interessante: vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha tem como raiz marto, no grego, mártir. É a mesma palavra que cria a ideia de ser mártir. Mas eu tenho que ser mártir. Aí alguém vai dizer assim: então eu não quero ser crente, não. Mas a ideia
é você dar a sua vida por aquilo que você crê. Porque no passado, nossos irmãos, eles deram a sua vida por aquilo que eles criam. Nega o nome de Jesus, eles não, eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Então, isso é a ideia, vocês vão dar a sua vida para falar de Jesus, porque é isso que vocês creem, vocês vão confirmar a sua mensagem com a sua própria vida. Então nós queremos observar, o propósito da igreja é ir para servir, é servir indo, não é? Nós somos servos quando estamos lá, aonde existe o pecador. E a igreja, o pastor Selmi falou aqui do nosso envolvimento com coisas distantes, não é? Mas também falou aqui que nós estamos tratando daquilo que nós temos. Isso tudo envolve não somente dedicação dos crentes, mas envolve também parte financeira. E é interessante que toda vez que alguém quer fazer alguma coisa, tem alguém que fala assim, mas se a gente investisse nisso em outro lugar? Se você prestar atenção, isso aconteceu na Bíblia, lá na casa de Lázaro, quando a Maria foi ungir Jesus Cristo com aquele óleo caro, e teve um cidadão lá que falou assim, a gente podia vender esse óleo e distribuir entre os pobres. Nós não podemos perder a visão daquilo que estamos fazendo, daquilo que é preciso fazer. Nós precisamos fazer a obra de Deus, e ela é completa, aqui até os confins da terra. E é interessante que eu também já dirigi obra na igreja, agora eu estou afastado, né, de obra da igreja, e é interessante que, vamos pintar essa parede? Vamos. Aí o cidadão perguntou assim, pastor, qual é a cor? Eu falei, vamos escolher nós dois a cor, você pinta e segura a bucha aí, porque um vai gostar e o outro não vai gostar, né? Não, o pastor não vai levar para a igreja de jeito nenhum, a gente racha a igreja e não acha a cor, né? E pintamos lá uma cor que eu não seria a minha escolha, mas pintamos a cor, e o pessoal, uns gostaram, outros não, mas daqui a pouco estava todo mundo feliz lá com aquela pintura. Então, um dia alguém levantou e falou assim, não, porque nós precisamos investir melhor o nosso dinheiro, porque eu estava fazendo uma obra de reparo, nós precisamos investir melhor o nosso dinheiro, por que não construímos tudo novo? Né? Tudo novo. Aí tem sempre essa pessoa, né? que não está com foco naquilo que está sendo feito e faz essa divisão toda. Mas o que é que nós precisamos para servir, para nós olharmos para o pecador e servir o pecador? Como é que nós vamos viver uma vida em que nós possamos atender o chamado de Deus, aquilo que Deus está querendo para nós, e nós vamos fazer toda a obra de Deus? A primeira coisa, eu preciso do poder de Deus para alcançar o pecador, tá? Jesus falou aqui, e recebereis poder. A raiz da palavra poder aqui é dínamos, que vem para dinamite, um poder explosivo, um poder que não pode ser resistido. Lá atrás, uns dias antes, Jesus tinha falado, eu recebi todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Nós vamos, porque Jesus Cristo está revestido do poder de Deus, e nós vamos usar este poder. Nós precisamos do poder para fazer a obra de Deus. Jesus, ele falou isso aqui quando ele disse, ide e façam discípulos. Aqueles homens eram pessoas comuns como nós, eram pessoas comuns sem muitos atrativos. Eles não tinham, diz aí os estudiosos, que do grupo mais inteligente, mais capacitado, era Judas, né? Era Judas. Então, o que eles precisavam? Eles não precisavam exatamente participar de um seminário. É claro que estudar é muito bom, tá? Estudar é muito bom. Eles não precisavam de ser capacitados, eles precisavam de quê? De poder. O poder do Espírito Santo.
Uma pessoa pode ser erudita, falar muito bem, tá? Falar vários idiomas. Sem o poder de Deus, ele vai ser tão comum como o pecador que precisa ouvir do Evangelho. Então, o que faz a diferença na nossa vida não é o nosso preparo intelectual. O que faz diferença na nossa vida é o poder de Deus. E recebereis poder para testemunhar. E então, nós estamos mexendo com algo muito explosivo, porque Paulo disse assim, e o Evangelho é o poder de Deus, dínamos de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não é algo simples, uma transição de vida. Eu me lembro de um cidadão que chegou para mim e falou: pastor, o senhor hoje não fez apelo e eu hoje queria me salvar. Ninguém consegue se salvar, porque a salvação é produzida pelo poder de Deus quando transforma um coração. E é isso que Jesus está falando aqui. Vocês vão receber poder para estourar, não é? A vida deles, porque a salvação é algo transformador, é algo muito grande que nós vamos viver. Vamos então cumprir a aliança, a missão da igreja. Nós vamos cumprir quando nós tivermos este poder. Não será com alianças políticas, com eloquência ou com outra forma, mas nós vamos cumprir a nossa missão com o poder de Deus. Qualquer outra coisa que venhamos usar são meras ferramentas para alcançarmos o nosso objetivo de forma mais prática. Nós ouvimos aqui o Andrié falando que quer uma educação cristã com a cara da igreja. Então, olha só, ele não está importando um projeto que diz: olha, deu certo lá, então você vai usar, essa igreja vai usar aqui que vai dar certo aqui. Ele quer que nós usemos a personalidade da Igreja Batista Missionária do Maracanã para podermos estudar de uma forma que fale direto aos nossos corações e possa completar a missão através da nossa vida. Então, nós vamos precisar de poder para completar a missão. Não vamos fazer de outra forma, tá? Você precisa do poder e você vai ser usado poderosamente por Deus para completar a missão. Em segundo lugar, eu preciso do poder de Deus eu preciso estar aonde o pecador está. Isso é muito importante, porque Jesus estava falando aqui: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, como até os confins da terra. Ele estava falando ali para aqueles grupos, para que eles olhassem para os pecadores. Existem pecadores lá. Jesus não falou para eles: vocês vão evangelizar Jerusalém, e depois que Jerusalém estiver toda salva, vocês vão para a Judéia, e depois que salvar a Judéia, vocês vão para e assim até os confins da terra. E nós temos percebido que o mundo passou, o tempo passou desde aquela época, e o mundo continua com mais perdidos do que salvos. Jesus falou que a porta, não é? Existe a porta estreita, a porta que passam os crentes, os salvos, aqueles que vão para o céu, e larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, porque nós precisamos, né, ter a visão de Deus, de Jesus. Qual é a visão de Jesus? Que a gente prega. Nós não temos o compromisso em salvar. Muita gente pensa assim: eu vou lá salvar pecador. Isso não existe. Eu tenho compromisso em pregar, porque quem realiza esta transformação é o poder de Deus, através do Espírito Santo, que convence esse pecador que ele é pecador e que precisa ser salvo. Então, qual é a sua missão? Pregar. Qual é a sua missão? Dar testemunho de Jesus Cristo, falar de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. E Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Muitos crentes têm a ideia de que precisamos pregar primeiro aqui.
depois nós vamos investir lá. Mas se a igreja, não é, pegar a visão, tem pessoas que falam assim, pegar a visão de Jesus, nós vamos ter essa visão do mundo. Lembra daquela história quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana? E os discípulos chegaram e falaram, olha aqui, Senhor, nós trouxemos seu hambúrguer. E Jesus falou, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem ainda. E eles ficaram preocupados, cheios de mimimi, porque eles estavam, será que alguém trouxe comida para eles e não avisou para a gente? Aí Jesus fala para eles algo muito importante, levante os olhos e veja que os campos estão brancos para a ceifa. Eles estavam olhando aqui para as suas necessidades, para aquilo que eles fizeram. Ah, eu trouxe a comida preferida, o sanduíche preferido de Jesus, ele vai me elogiar. Eu não sei se isso é ideia minha, né? Na verdade, Jesus diz assim, levante os olhos. Nós precisamos, quando pensamos no reino de Deus, quando pensamos em missões, nós precisamos olhar o horizonte sempre, precisamos olhar o mundo sempre. Quando nós olhamos para a guerra do Irã, nós não vamos ficar com medo que o mundo vai acabar, o que vai ser de mim. Nós precisamos olhar e dizer, lá tem pecadores que precisam ser salvos, antes que a bomba alcance a cabeça deles. Então nós vamos consertar o nosso tempo, nós vamos trabalhar com a associação, nós vamos trabalhar com o Evangelho no Brasil, mas nós vamos trabalhar com o Evangelho no mundo simultaneamente. A nossa visão não é aquilo que precisamos, a nossa visão é o que Deus quer que façamos no mundo. E é claro, aqui nós temos o Ministério Pontes, vai sair embaixador, né? Cadê o embaixador? Ah, está aqui, depois que ele ficar curado, né? Embaixador, mensageiras, isso são ferramentas, são formas de alcançarmos as pessoas, tá? Quando eu era embaixador lá em Acari, a gente tinha aquela programação de mudar de posto, passo, como é que é? Das etapas, e iam lá para frente, falavam, recitavam os versículos, contavam história missionária, era uma festa, mudarmos, né? Fulano era isso, agora passou, cresceu, então era algo assim espetacular. Aquilo que o Beto faz aqui com as crianças, né? Passar o bastão, isso foi muito significativo na minha vida e significativo na vida de muitas pessoas. Geralmente, quando temos na denominação e nas igrejas pessoas envolvidas e de grande capacidade para servir, são pessoas que lá na sua infância, lá na sua adolescência, foram embaixadores e mensageiras do reino. Infelizmente, esse treinamento, essa capacidade de realizar a obra de servir, está deixando de lado, né? Como é que nós vamos fazer essa obra tão grande? Como é que nós vamos alcançar o pecador? A resposta é simples. Primeiro você precisa dedicar a sua vida, obedecer a Jesus, e a outra, ser revestido do poder de Deus, não é? É o poder de Deus que vai fazer você ver o mundo, olhar para o mundo. É o poder de Deus que vai fazer com que você se ache suficiente para alcançar o mundo. Mas eu recebo aí um saláriozinho, né, pequeno, como é que eu vou alcançar o mundo? É um milagre. Não é você que vai alcançar, não é a Igreja Batista Missionária do Maracanã que vai alcançar o mundo. É o milagre de Deus através da igreja que se dedica, que se coloca à disposição de Deus para fazer a sua obra. Em terceiro lugar, eu preciso ter uma mensagem relevante. Isso é muito importante. Jesus deixa bem claro, serão minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus. O mundo precisa ouvir de Jesus Cristo. Não precisa ouvir de questões sociais. A igreja não vai ser uma defensora de questões sociais. A igreja não vai trazer aqui para dentro pessoas que vão morrer no seu pecado. Se não crerem em Jesus, disse Jesus, vocês vão morrer nos seus pecados. E tem igreja aí que querem que essas pessoas morram nos seus pecados
porque acham que é só trazer alguém que sente aqui no banco e participe, né, dos cultos, das atividades. A nossa missão é testemunhar a todas as nações, dar o testemunho do reino, do evangelho do reino a todas as nações, a todo mundo, para que o mundo possa saber quem é Jesus. O mundo precisa de Jesus, não precisa de orientação política, não precisa de orientação social, não precisa de as questões que nós olhamos aí. O mundo precisa de Jesus. Pastor Fani fez a Escola Superior de Guerra ali na Praia de Quênia. E como ele era pastor, era uma pessoa muito falante, era uma pessoa que falava com facilidade, escolheram ele para ser o orador da turma. Naquela época, em pleno regime militar, ele assume o púlpito e diz: o Brasil não precisa das Forças Armadas. Espera aquele silêncio para causar uma sensação, né? Os botãozinhos aqui começaram a pular. O Brasil precisa de Jesus. Outro silêncio, aí o pessoal bateu palma. Aí ele justificou, né? A mensagem dele foi baseada nisso. Então, é importante que nós vamos pregar o Evangelho, e a mensagem vai ser relevante quando nós falarmos de Jesus, porque é isso que eles precisam. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Tem crente que diz assim: eu fui em tal lugar e o pregador falou o que eu queria ouvir. Não falou o que você precisava ouvir, falou o que você queria ouvir. Nós não vamos falar às pessoas o que elas querem ouvir. Nós precisamos falar o que elas precisam ouvir. E as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Então, cumprir a missão é anunciar o Evangelho aonde estiver o pecador. Amplie a sua visão, levante os seus olhos, e você vai ver todo o reino de Deus em todo lugar, e aí nós vamos cumprir a missão. Eu li uma história essa semana muito interessante. Em 1992, faz muito tempo, né? Em 1992 eu estava um ano aqui no Rio, de volta. Um engenheiro da Toyota, um engenheiro que fazia parte da linha de montagem da Toyota lá no Japão, Hara Mashihiro, tá? Se eu falei certo, é isso aí. Todo mundo reclamava porque era tudo automatizado, mas ao mesmo tempo havia um entrave que eles tinham que ler muitos códigos. Há muita dificuldade, eles tinham que digitar muitos códigos. E era cansativo, e a produção ficava atrasada. E esse cidadão, ao invés de reclamar, ele sentou e começou a trabalhar com a ideia. E havia um jogo, Go, G-O. Aquele que você coloca, não é dama, vai colocando as pedrinhas. E ele olhou para aquilo, pedrinhas brancas e pretas, e ele pensou: isso aqui vai servir. E aí ele criou o quê? O QR Code. Ele estudou 2 anos. Ele criou o QR Code. A Toyota ficou espantada. A Toyota falou: não, nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos patentear isso. E ele falou: nada disso. Eu não quero patentear o QR Code. Se a ideia é boa, nós precisamos compartilhar com o mundo. E hoje você usa QR Code e nem sabe disso, né? Tudo hoje tem o tal do QR Code. Já teve gente que falou que o código de barra era coisa da besta, né? Era do anticristo. Agora, há um tempo atrás, eu ouvi falar isso do QR Code. E como é que pode esse troço fica aqui, não é? E aparece, é uma ideia muito genial que ele quer compartilhar e chegou até nós. Então, preste atenção. Se você entende que o Evangelho do Reino irá ser eficiente para a salvação do mundo, compartilhe. Se isso é importante na sua vida, compartilhe. Se isso facilita a sua vida para que você encontre a salvação, para que você seja
como uma pessoa que se aproxime de Deus. Então compartilhe o Evangelho, pregue o Evangelho, porque essa era a visão de Jesus. Então, se você olhar aí para o banco aí, você vai ver um QR Code. Agora você vai lembrar de quem? Você vai lembrar do Hara Mashihiro. Hara Mashihiro. Quando você olhar para o Evangelho, ou ver um pecador, você vai lembrar de Jesus. Você precisa lembrar de Jesus todas as vezes que você olhar para o Irã, que você olhar lá para a Espanha, que você olhar lá na Espanha. Nós temos um missionário, não somente direto com a igreja, mas nós temos missionários da Junta de Missões Mundiais. Quando você olhar aqui para o Maracanã, você vai olhar e vai lembrar de Jesus. E é interessante, eu não sei da vida das pessoas, mas nós temos dificuldade de vir domingo à noite na igreja. Mas eu não sei se você fica em casa domingo à noite ou sai para algum lugar. Não é? É sua escolha de olhar para você, de atender a sua necessidade. Porque o chamado de Jesus é para que você olhe para o mundo. Se você pode sair de casa para fazer outra coisa, você pode participar dos cultos aqui domingo à noite. É uma escolha sua, não é? Mas eu acho que seria interessante, porque nós vamos ser acrescentados na comunhão, na graça. Então seja testemunha da maior transformação que o mundo já viu, que é Jesus. Leve Jesus aonde está o pecador. Jesus é a solução para o pecador. Todo pecador precisa de Jesus e não é possível viver com ele. Aí Jesus diz: dê a sua vida como garantia para que Jesus seja anunciado em todo o mundo. Nós vamos cantar nesse instante. Enquanto cantamos, você pode parar e pensar: será que eu tenho sido testemunha? Será que eu estou capacitado, estou querendo dar a minha vida como garantia para que pessoas ouçam o Evangelho? É isso que Jesus estava querendo daqueles discípulos e chegou até nós também.